Bem-vindos ao quarto trimestre de 2025. Nós estamos no último trimestre do ano e o programa Descomplicando a Lição tem a alegria de iniciar um novo trimestre com novos estudos. É importante que nós não esqueçamos o que estudamos no trimestre passado e nos trimestres anteriores. As lições são como um ensinamento que é cumulativo. E na medida em que o tempo vai passando, os ensinamentos que estão no passado vão se tornar necessários para que nós entendamos os ensinamentos que estão agora no presente. Para esse trimestre, o último trimestre de 2025, a lição é sobre o livro de Josué. Título: Lições de Fé. Ou seja, toda a experiência que o povo de Israel, conforme nós estudamos, passou no deserto, foi na verdade a construção de uma fé que era necessária. Eles tiveram que abandonar todo o materialismo do Egito, e nós vamos ver um pouco disso nas lições também aqui de Josué, como essa transformação ocorreu, saindo do materialismo para confiar em Deus. E esta geração que está agora no livro de Josué é a segunda geração, porque todos aqueles que haviam saído do Egito já estavam mortos, com exceção de Josué e Caleb, não é verdade? Mas a geração que estava aí agora tinha passado 40 anos aprendendo a confiar em Deus. E nós vamos ver na lição que vamos estudar nesse trimestre, o povo demonstrando confiança em Deus, mas também, especialmente, a fidelidade de Deus no cumprimento das promessas que ele havia feito. Então é um livro que diz respeito diretamente ao povo remanescente, que está agora prestes a enfrentar situações difíceis em que vai ter que confiar em Deus. E as lições que vamos estudar são lições de grande aprendizado para nós, que vamos enfrentar crises e temos que confiar em Deus. Então, venham a esse novo trimestre com muita atenção e quero chamar sua atenção, repetindo isto, não é? Que é necessário que nós não façamos um estudo qualquer. Então, o programa Descomplicando, ele vai entrar como uma ferramenta importante para que os professores possam ter um pouco mais, talvez, de informação para poder lecionar diante das suas classes e responder, quem sabe, questionamentos dos alunos, tendo algum material de apoio importante para discussões mais aprofundadas do assunto. Eu quero também salientar aqui, nesse início de trimestre, que é preciso que haja uma noção um pouco mais, agora, com a consciência mais formada, de que a escola sabatina não é só um programa. Ela é uma instituição criada por Deus para que os membros da igreja se tornem servos de Deus. E é exatamente na lição da escola sabatina que nós vamos aprender sobre Deus. E vamos, ao saber sobre Ele, responder de forma positiva a todas as demandas de Deus. Então a escola sabatina é a instância que nos ensina isso. Não pode ser um programa que vai acontecer ali com discussão da lição em alguns minutos, que quase não dá para haver aprofundamento. É preciso que haja uma atenção um pouquinho melhor em relação à escola sabatina. O programa da igreja em relação à escola sabatina é que ela tem que ser viva. Então, se ela é viva, tem lá os objetivos, e esses objetivos precisam estar sendo discutidos na sua unidade, meu caro professor. Ao iniciar esse trimestre, quero pedir que, no âmbito desse programa, os professores nos ajudem
distribuindo para os seus alunos esse vídeo que está sendo feito. Peçam aos alunos que olhem pormenores que ainda não ficaram claros para que sejam discutidos. E não esqueçam de dar o seu like, porque cada like ali naquela mãozinha com o dedinho para cima significa que a plataforma vai colocar o programa Descomplicando à vista de mais pessoas. Então vamos iniciar a lição desta semana, a lição número 1, Receita para o Sucesso. Olha que tema. Qual é o sucesso? Vitória, né? Vitória, a conquista das coisas que estão prometidas. Nós vamos ver no interior dessa primeira lição que Deus pede da humanidade uma associação mutualista, ou seja, as partes, embora não sendo iguais numa associação mutualista, mas elas precisam colaborar. Então, o sucesso está nisso. E, a propósito, a figura que inicia a primeira lição é exatamente esse assunto. Uma pessoa que está com uma luz na mão. Essa luz quer dizer o conhecimento humano, que não é suficiente para o sucesso, e nem tampouco as conquistas que são aqui, né, simbolizadas por essa coroa, as conquistas que são conquistas que não são perenes, né, elas são limitadas, nem as conquistas humanas e nem o saber humano é suficiente para o sucesso. No vale da vida, conforme está aqui, é necessário que nós nos apoiemos na cruz para poder alcançar o sucesso. A cruz simboliza aquilo que estabelece ou que determina o que é o sucesso, que é a guarda da lei. A guarda da lei é a base que garante o sucesso. Então, e a cruz simboliza exatamente isso, né? A cruz é Jesus, ao ficar estendido sobre a cruz, ele cumpre os princípios da lei, né? Ele ama a Deus porque ele cumpre o propósito do Pai e ama o seu próximo, que é a humanidade. Ele encarnado se tornou um de nós, portanto, nós nos tornamos os próximos dele. Então, ele na cruz, ele encarna completamente a lei. E ele pede isso para algumas pessoas. Por exemplo, aquele rapaz rico que foi conversar com ele, ele disse, vai, vende tudo que tem, toma a tua cruz, ou seja, guarda a lei e segue-me. Então, o atravessar esse vale da vida, nós não temos que buscar atalhos, mas temos que ir através do apoio da cruz. Essa é a mensagem. Então, vejam como isso está também exarado, exposto, no verso para memorizar, que é Josué 1:7. Então, somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer tudo segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Ou seja, faça o seu esforço, porque é um sistema mutualista, cumpra a lei, porque senão você não terá sucesso. Segue o verso dizendo, não se desvie dela, da lei, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você andar. Então está aqui, a cruz, que ela fecha em si toda a lei, é o que nós precisamos tomar a nossa cruz, ou seja, cumprir a lei e seguir. Essa é a receita da Bíblia do que é o sucesso. Então vamos ver o que a lição nos vai mostrar, ou seja, vai discutir conosco qual seria essa receita para o sucesso. A premissa para essa semana, para essa primeira lição, é a seguinte: o poderoso Deus de Israel
é o nosso Deus. Nele podemos confiar. E se lhe obedecermos às ordens, ele operará em nosso favor de maneira tão assinalada como o fez com o seu antigo povo. Todo aquele que procura seguir o caminho do dever será, às vezes, assaltado por dúvidas e incredulidade. O caminho, algumas vezes, estará tão cheio de obstáculos, aparentemente insuperáveis, que abaterão os que cedem ao desânimo. Mas Deus está a dizer a tais: ide avante, cumpri vosso dever, custe o que custar. As dificuldades que parecem tão enormes, que vos enchem de terror a alma, se desvanecerão ao avançardes no caminho da obediência, confiando humildemente em Deus. Isso é um trecho do livro Patriarcas e Profetas, a página 319. Ou seja, essa premissa, ela na verdade é um desdobramento do verso para memorizar que acabamos de ler. Muito bem. A lógica do estudo para essa semana é a obediência como expressão de nossa confiança no amor de Deus e na sabedoria e poder dele. Nesse contexto, nós vamos entender o que é uma liderança espiritual. A liderança espiritual vai obedecer e vai confiar na sabedoria e no poder de Deus. Nós vamos entender o padrão da aliança, ou seja, que aliança? Essa ideia do mutualismo, Deus e a humanidade. Então, o que resulta dessa aliança? Bênção, promessa e obediência. Vejam como é uma relação mutualista mesmo, né? Deus abençoa, é a parte dele, ele faz promessas, também é a parte dele, e nós obedecemos. E por fim, nós vamos ver como a lei de Deus, ao reger todas as instâncias desse universo criado, é de fato uma demonstração da sabedoria de Deus. Então vamos à lição. Esses assuntos estão no auxiliar do professor e eu quero iniciar o trimestre novamente conclamando os professores para que leiam com cuidado esse auxiliar. E não só os professores, os alunos da Escola Sabatina também precisam ter esse cuidado. E antes de nós iniciarmos a lição, professores, sem querer ser repetitivo, mas a repetição é uma forma de consolidação, professores precisam ter a lição com comentários de Ellen White. Não é isto um luxo, né? É um investimento necessário para o professor, que tem a missão de formar um povo, que é o povo que está esperando a volta de Cristo e que vai ter que refletir o caráter de Deus para que o mundo veja antes que o juízo venha. Esse é o povo que o professor da Escola Sabatina estará formando. Muito bem. Então, o primeiro assunto da lição, da lógica que nós vimos, é a liderança espiritual. Vamos entender isso um pouco. A ideia de liderança espiritual é diferente de qualquer outro modelo de liderança. Político, militar, empresarial. Então, nós estamos lidando aqui com a liderança proposta pelo humanismo, pela sabedoria humana. Ela não se baseia em poder humano, mas em serviço segundo os princípios do reino de Deus. Toda a liderança humana não está baseada em serviço. Então, ao contrário. Está baseada em poder. Poder não é serviço.
É diferente. Então vamos ver, para entender essa questão dos princípios de liderança no reino de Deus, algumas bases que são fundamentais para entender essa liderança. Primeiro, Marcos 10, 45. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Aqui está o primeiro assunto sobre a liderança espiritual. A liderança humana, como nós vimos ali, é poder político, militar, empresarial. A liderança no reino de Deus é serviço. Então, o primeiro exemplo é Cristo. Ele, como Filho do Homem, não veio para ser servido, mas para servir. Então, liderar espiritualmente é servir e sacrificar-se em favor de outros. E a palavra sacrifício aqui não necessariamente representa dor. O sacrifício representa doação ou ministério, não é? Que a palavra ministério quer dizer, a raiz é o verbo ministrar, quer dizer, eu entrego para alguém aquilo que está em mim. Então, o sacrifício é isso, não necessariamente quer dizer sofrimento, às vezes mas não necessariamente quer dizer isso, quer dizer que eu não retenho o que eu tenho, que é só meu, e compartilho com outros o que é meu. Então, isso é liderar. Moisés conduziu Israel não pela força militar, mas pela mediação com Deus, intercessão e ensino. Aqui a gente começa a entender o que é a palavra sacrifício. Né? Olhando para Moisés, nós vemos, mediação, intercessão e ensino. Ensino de quê? Ensino da lei. E essa ideia está aqui nesses textos de Êxodo 18, 19 a 20 e Números 12, verso 3. Muito bem, então nós vimos agora os fundamentos bíblicos da liderança espiritual. Então agora nós podemos entender qual é a diferença entre a liderança humana e a liderança espiritual. A liderança humana comum quer dizer poder, controle, estratégias e hierarquias. A liderança espiritual é muito diferente disso. É influência pelo caráter, é serviço, é vida de oração, é fidelidade à palavra de Deus. É muito diferente. Olha aqui, os reis dos gentios dominam, mas entre vós não será assim. Pelo contrário, o maior seja como o menor, e quem governa como quem serve. Isso é Jesus falando, em Lucas 22, 25 a 26. Ele ensinando os seus discípulos. Então, o propósito da liderança espiritual é conduzir o povo à presença de Deus, guardar e transmitir os valores espirituais que são a base do reino, fortalecer a comunidade na fé, na obediência e no testemunho, e preparar o povo para a herança eterna. Isso é discutido em Efésios 4, verso 13. Então aqui está bem aberto diante de nós o que é a liderança espiritual. Não é nada disso aqui, né? Poder, controle, estratégia, hierarquia. Muito ao contrário. É influência pelo caráter. E isso, professores, não quero desanimá-los, mas você, na condição de professor, será cobrado sobre isso. Seu trabalho, seu afã, seu alvo, influenciar as pessoas. Influenciar é muito diferente de
exercer poder sobre alguém. Influenciar é fazer discípulos. E essa é a missão de um professor na escola sabatina. Então vamos lá. Agora vamos começar a entender o novo Moisés. O nome Josué, que significa salvação de Yahvé. Olha que coisa incrível, né? Os nomes não eram quaisquer nomes, né? Josué, salvação de Yahvé. Ou seja, o segundo Moisés, o nome dele já era um símbolo de como Yahvé ia agir daqui para frente para dar ao povo ou realizar diante do povo as promessas que ele próprio havia feito aos antepassados. Então, o novo Moisés terminaria o trabalho que havia sido originalmente dado a Moisés. Ele era o segundo Moisés. Então aqui está começando a se delinear diante de nós o que é a liderança espiritual. A liderança espiritual é sempre uma continuação de alguma coisa que já foi feita no passado. A lição dessa semana vai discutir isso com um pouco mais de profundidade nas próximas telas. Mas olha aqui, a narrativa bíblica de Josué é um exemplo claro do que podemos chamar de progresso cumulativo da obra de Deus. Eis aqui a filosofia da liderança espiritual. É um progresso cumulativo da obra de Deus. E se nós olharmos, meus caros professores e alunos da Escola Sabatina, como a história do progresso do plano da salvação foi ocorrendo, é de fato uma sucessão de coisas que foram sendo acumuladas e foram completando um todo. Quero que prestem atenção nesta proposta pedagógica. A acumulação vai formando um todo. E aqui nós vemos, olha, continuidade do que já havia sido indicado por Moisés. Moisés iniciou a libertação do Egito, a organização do povo e a entrega da lei. Josué não começou algo novo, do zero. Sua missão era de prosseguir o plano de Deus, conduzindo o povo à conquista da terra prometida. Ou seja, olha só, para conquistar a terra prometida era necessário que Moisés tivesse tirado o povo do Egito, tivesse organizado o povo e tivesse ensinado a lei ao povo. Aliás, as últimas lições da lição anterior, do terceiro trimestre, estão mostrando a preocupação de Moisés com essa questão de ensinar a lei. As duas últimas lições discutem isso. Moisés quis entender mais Deus para poder ensinar a lei. Agora nós estamos vendo Josué prosseguindo a obra de Moisés. Agora já não é mais essa questão de ensinar a lei. Supostamente o povo já conhecia a lei. Então Josué começou um plano que era o plano de conduzir, coisa acumulada já, não é? Agora o povo, sabendo da lei, poderia entrar na terra prometida. E ele então conduz o povo. O livro de Josué abre com uma ordem direta. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Portanto, obedece. E havia uma linha de continuidade. Josué deveria manter-se fiel ao que Moisés transmitira. Aqui está outra lição importante desse processo cumulativo. O que é importante aqui? Manter-se fiel àquilo que foi construído no passado. Ou seja, eu não posso conseguir progresso se eu
simplesmente anulo aquilo que os outros fizeram antes de mim. E no caso da obra de Deus, isso é fatal. Há coisas que precisam estar antes de mais nada para que outras coisas aconteçam. E esse princípio está na semana da criação. Eram necessárias coisas que na sequência dos dias permitiram que no sexto dia Deus criasse o homem. Cumulação. Vejam bem isso aqui. Então, o progresso cumulativo quer dizer que há etapas anteriores necessárias para que novas etapas do plano sejam feitas. O progresso não foi repetição, mas avanço real da obra de Deus. Travessia do Jordão, que foi uma coisa paralela à travessia do Mar Vermelho, mas agora, em vez de apenas sair do Egito, o povo entra na Terra Prometida. Está sendo claro isso, professores? Vejam aqui o que é essa questão do progresso cumulativo. Então, a queda de Jericó, que está no capítulo 6, né, a travessia do Jordão está nos capítulos 3 a 4, e a queda está no capítulo 6. Um marco do poder divino atuando em favor de Israel, mostrando que a conquista seria pela fé e pela obediência. Olha bem aqui o que precisa ficar claro para os nossos alunos. Professores, lá na sua classe, mostre aos alunos, agora, nesse momento da lição, que é necessário que nós aprendamos esse progresso cumulativo e aprendamos a confiar em Deus observando a lei, que é o que está aqui. A conquista final vai ser não por nosso poder, mas pela fé e pela obediência. Isso precisa ficar claro para os seus alunos. Muito bem. Então, houve em seguida a distribuição das terras, que é Josué nos capítulos 13 em diante até o capítulo 22. Josué leva o povo adiante, Moisés inicia um trabalho, Josué leva adiante, estabelece Israel como nação em um território, algo que Moisés não pôde concluir. Moisés formatou o povo, né? Mostrou ao povo como que se obedece a Deus. Esse povo agora estava lá com essa noção e agora podiam entrar na terra e concluir a posse do território, se tornar uma nação de fato, coisa que Moisés não pôde fazer. E uma renovação da aliança, que está em Josué 24, que é o último capítulo. Um capítulo que todos nós conhecemos. Ele conclama o povo a servir a Deus, não é? Josué reafirma os compromissos da lei de Moisés, mas adaptando-os ao novo contexto da terra conquistada. Professores, mais uma vez, veja o que eu acabei de ler. A lei precisava ser adaptada, o conhecimento da lei precisava ser adaptado à nova terra conquistada. E Josué faz isto. Josué atua como um profeta. Para nós, século 21, Deus levanta uma profetisa, chama-se Ellen White, para que a lei seja adaptada à conquista da terra onde nós estamos. Ela foi a profetisa levantada para isso. Não se pode nunca deixar de lado Ellen White. Ela é que nos ensina como nós devemos guardar a lei no processo civilizatório no qual nós estamos. Então, professores, os princípios espirituais do progresso cumulativo em Josué estão fundamentados aqui, ó. Primeiro, fidelidade à lei. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, então farás prosperar o teu caminho. Isso é Josué 1:8. O progresso só seria possível
se ancorado na revelação já dada, que é a figura inicial da lição. Só é possível se eu me ancorar na lei, ou seja, na cruz. O segundo fato importante aqui são os memoriais como continuidade. As 12 pedras do Jordão, que está em Josué 4:7, simbolizam que cada avanço futuro estava firmemente ligado às obras passadas de Deus. Então, e o terceiro fato importante é a renovação geracional. Josué forma uma nova geração que não conhecera o Egito, mas que precisava prosseguir na mesma fé. Então veja aqui os princípios espirituais do progresso cumulativo. Nós estamos agora no século 21. São 2000 anos de coisas acumuladas. Então quais são as coisas novas que nós temos que ver? E essa é a nossa responsabilidade, de mostrar isso para as gerações. Tudo foi acumulado, mas agora nós temos coisas novas, desafios novos. E como é que a lei pode ser adaptada a essa nova realidade? Volto a falar sobre Ellen White, lembrar isso. Ela foi a pessoa levantada por Deus para nos mostrar como fazer isso. Então aqui eu tenho um resumo. Josué é um modelo de como a sucessão fiel gera progresso cumulativo. Ele não apenas manteve a herança de Moisés, mas levou adiante, aprofundando e concretizando as promessas divinas. Muito bem. Então, a fé e a obediência não são rivais, mas duas faces da mesma moeda espiritual. Fé gera obediência. Então, pela fé, Abraão obedeceu. Isso está em Hebreus 11:8. A confiança na promessa levou Abraão a agir, mesmo sem ver toda a realização. Então, vejam bem aqui, a fé gera obediência. Aquele povo foi formado em fé, por isso eles agora estavam obedecendo. Se a obediência ocorre, esta obediência, por sua vez, confirma a fé. Ou seja, a fé vai se tornar ainda mais forte por causa da obediência. Então, a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Tiago 2:17. As obras não produzem a fé, mas demonstram que a fé é verdadeira. Está claro esse jogo aqui de ideias? Então, o que aconteceu com o exemplo que é Jesus? Jesus une essas duas coisas aqui, né? A fé gera obediência, a obediência confirma a fé. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14:15. Aqui a fé, que é o amor, a confiança em Cristo, é a raiz. A obediência é o fruto natural. Está claro, professores? Então, a fé é a causa interior. É a confiança no caráter e nas promessas de Deus. Isso é a fé. Eu confio no caráter de Deus. E isso é o que vai ser explorado no livro de Josué. A confiança no caráter de Deus. E por isso será gerada a obediência, que é o efeito exterior. É a manifestação visível dessa confiança. Nós vamos ver isso acontecendo na conquista de Jericó, na conquista de outras partes da terra. Eles foram conquistando a terra. Quando essa fé não era evidente, através da obediência, eles não tinham sucesso. Então nós precisamos olhar esse livro de Josué para aprender com eles, com esse livro, com as experiências do povo, como fazer com que fé gere obediência e a obediência fortaleça a fé. Muito bem.
A segunda discussão, o segundo assunto discutido na lição é o padrão da aliança. Qual é o padrão da aliança? Bênção, promessa e obediência. Vejam que também aqui nós estamos tratando de um processo de progresso cumulativo, não é? A pedagogia divina mostra o seguinte: a lógica de que Deus sempre age primeiro em graça, depois chama o ser humano à resposta em fé e obediência. Essa é a lógica. Tá claro? Então, o padrão da aliança é o seguinte: Deus se mostra e eu passo a vê-lo, e isso vai gerar em mim confiança nele, que é a fé. Ele primeiro faz isso, depois é que o ser humano é chamado a algumas responsabilidades. Então, a lógica bíblica é: Deus primeiro abençoa, para depois pedir. Isso nós já vimos em lições passadas. Por exemplo, a criação. Deus primeiro cria e dá vida, depois dá ordem: sede fecundos e dominai. Presta atenção aqui, professores, nessa demonstração do que é essa lógica. Primeiro Deus abençoa, depois ele pede. Na criação, isso mostra totalmente, não é? Tá liberado para a visão até dos mais simples. Primeiro Deus cria e depois ele diz: sede fecundos e dominai. No Êxodo, nós acabamos de estudar, Deus primeiro liberta Israel do Egito e depois entrega a lei no Sinai. Ou seja, ele primeiro salva, depois ele faz a exigência dele. Na Terra Prometida, esse princípio, essa pedagogia também é visível. Deus primeiro garante a posse da terra: eu vos dou. Depois ordena a travessia, a conquista e a partilha. E no Evangelho, que é a parte que nos cabe, não é? Deus primeiro oferece salvação em Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, não é? Depois chama ao discipulado: se alguém quer vir após mim. Está claro isso, professores? Então a lógica é: graça precede responsabilidade. Ou seja, primeiro Deus se faz conhecer, porque senão você não tem fé nele. Uma vez que ele se mostra e que você já o conhece, que confia nele, então ele te pede responsabilidade. O que Deus pede, ele só pede depois de já ter provido os meios. Olha que coisa impressionante. Isso só confirma o que a Bíblia diz sobre o próprio Deus, né? No Novo Testamento, Jesus é chamado de autor e consumador da fé, não é isso? Por que ele é o autor da fé? Porque ele é a graça diante de nós. Ele é a pessoa que veio dar a conhecer o Pai. E ele mostra quem é o Pai. Uma vez que nós o conhecemos, nós passamos a confiar nele. Ele é o autor da fé, mas ele também é o consumador da fé, porque ele, ao abençoar-nos, nós vamos ter condições de cumprir a nossa parte na aliança, que são as demandas de Deus de obediência e fé nas suas promessas. Muito bem. Essa é a lógica. Então, nós estamos aqui numa situação, né, de uma sociedade com Deus, chama-se sociedade mutualista, né? O mutualismo são dois seres que entram em associação, que não necessariamente são iguais, né? Mutualismo não são seres iguais, trocando experiências. E no caso
do mutualismo divino-humano, claro que nós não somos iguais a Deus. Não se trata da igualdade de papéis, mas de cooperação. Deus age em soberania, mas chama o ser humano para participar. Então, os verbos atravessar, tomar, dividir, servir, mostram que Deus não faz tudo sozinho. Ele honra a dignidade humana ao permitir que a obediência e a fé cooperem no cumprimento do seu plano. Está claro isso, professores? Essa noção é a noção que nós precisamos aprender nessa primeira lição. Nós vamos precisar cooperar com Deus. E o aprendizado é agora. Por quê? Porque a aliança pressupõe uma associação mutualista. Está claro? Muito bem. Então, nós temos aqui alguns princípios que nós precisamos entender. Né? A pedagogia de Deus ensinando sobre o padrão da aliança. Primeiro é a graça, ou seja, Deus se mostra para nós, ele próprio se apresenta e nos ensina quem Ele é. Nós respondemos em fé. Essa resposta gera a cooperação. Esta cooperação com Deus gera um testemunho. Então, o que nós temos aqui? A graça, que é Deus agindo primeiro, depois a resposta, que é a fé e a confiança nossa, confiança humana, que vai gerar uma cooperação, que é a obediência ativa, e o testemunho. O que é o testemunho? São as bênçãos visíveis que confirmam a aliança, ou seja, o mundo verá que nós temos isso. E o que vai acontecer é que, se nos observam com atenção, vão querer também ser abençoados da mesma maneira. Então, o que nós temos? Esse ciclo pedagógico aparece repetidamente na Bíblia. Qual é o ciclo? Deus abençoa, o homem responde e o resultado é um testemunho público da glória de Deus. Olha que coisa espetacular está aqui diante de nós. Essa noção é uma noção básica de como o princípio do mutualismo ocorre. Então, há lógicas que estão sendo aqui mostradas e que elas estão integradas. A graça, que é Deus agindo primeiro, produz a fé gera obediência, e a obediência ela se materializa no cumprimento da lei. Então, nós somos salvos pela graça para obedecer à lei, em amor e gratidão, não para conquistar mérito. Aqui está a maturidade da fé cristã. E a maturidade da sabedoria adventista sobre a questão da lei. Por que eu tenho que observar a lei? Aqui está a lógica. Nós somos salvos pela graça. Essa é a nossa alegria. E porque nós somos salvos pela graça, nós obedecemos à lei, porque fomos salvos. E quando nós obedecemos à lei, nós a obedecemos em gratidão e não para conquistar méritos. Ninguém vai ser salvo por obedecer à lei. Mas nenhum salvo será salvo sem obedecer à lei. Os irmãos entendem isso? É quase um trocadilho, não é? Mas a lógica está bem aqui. Então, a graça, que é Deus agindo primeiro, gera a fé, que é confiança em sua promessa. A fé induz a obediência, que é a vida transformada, e esta vida transformada, na verdade, é o cumprimento da lei, que é o amor em ação. Aqui está toda a lógica. Vejam bem, professores da Escola Sabatina, a questão da lei de Deus não é uma doutrina adventista.
A lógica do cumprimento da lei está aqui. Eu fui salvo por Deus. Se todo o sistema de Deus funciona sob a lei dele e eu fui salvo, é claro que eu vou, com gratidão e alegria, guardar a lei, tá claro? Não é para obter mérito diante de Deus, mas é porque eu entrei no sistema de Deus. E isso vai gerar em mim o quê? Amor em ação. Vejam que coisa simples de entender. Vamos adiante. Eu tenho aqui um quadro que resume tudo isso que nós discutimos até agora, que é o quadro comparativo entre o Antigo e o Novo Testamento, mostrando a lógica graça, fé, obediência e lei. Então vejam aqui, a etapa graça no Antigo Testamento. Deus liberta Israel do Egito antes de dar a lei. E diz, eu sou o Senhor que te tira do Egito. No Novo Testamento, Cristo nos salva antes de qualquer obra. Pela graça sois salvos, não vem de vós. Então a iniciativa é sempre divina. Primeiro Deus age e depois o povo responde. Quando a etapa é a fé, no Antigo Testamento, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. No Novo Testamento, nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Ou seja, a justiça nunca foi pelas obras, mas pela fé, que se apropria da promessa. Olha que coisa impressionante isso aqui, né? É uma demonstração claríssima de como funciona essa associação com Deus. Se a etapa é obediência, no Antigo Testamento, Israel deveria obedecer em resposta à aliança. Se diligentemente ouvirdes a minha voz. No Novo Testamento, se me amais, guardareis os meus mandamentos. A obediência é fruto do relacionamento de confiança, não uma moeda de troca. Tá claro? Eu obedeço a lei porque eu estou no sistema mutualista. Eu confio em Deus e, portanto, eu coopero com Ele. Tá claro? E se a etapa é lei cumprida, no Antigo Testamento, sede santos porque eu sou santo, está em Levítico 19, 2, a lei expressa o caráter de Deus. E no Novo Testamento, o cumprimento da lei é amor. O Espírito escreve a lei no coração e, por conta disso, a lei não é anulada, mas cumprida em quem anda no Espírito. Então, a síntese de tudo que nós vemos é Antigo Testamento, libertação, fé, obediência, prática da lei. A prática da lei, a lei vivida, gera o que a Bíblia chama de santidade. No Novo Testamento, é a salvação em Cristo que gera a fé, que gera a obediência, que vai desembocar no cumprimento da lei. Não é, vejam bem, não é uma questão de doutrina adventista a lei. É uma questão de lógica teológica bíblica. Não tem nada a ver com doutrinas particulares de um grupo religioso. Muito bem. Então, o terceiro assunto dessa lição é, agora nós vamos ver como a lei de Deus transmite a sabedoria dele próprio. Então, olha só, a criação como base da lei. A sabedoria de Deus através da lei. É uma coisa impressionante isso aqui. Eu peço que vocês venham com muito carinho, olhando isso tudo que vai ser mostrado. A criação é o primeiro ato revelador de Deus. Ele não apenas fez o mundo, mas também o ordenou segundo leis morais, físicas e biológicas. Então, como a ordem é leis morais, físicas e biológicas, a primeira lei moral que Deus traz no âmbito da criação, está em Gênesis 2, dos versos 2 e 3, é o selo da criação, que é o sábado, que é uma lei moral. Lembrando que a vida tem origem em Deus
e deve ser vivida em dependência dele. Olha o que significa o sábado. Então, assim, a própria lei moral está enraizada na criação, pois expressa o caráter de Deus, que se manifesta desde o início. Qual é o caráter dele? Ordem, bondade, justiça e amor. Professores, nós estamos aqui diante de uma base teológica puramente bíblica sobre por que guardar a lei. Porque a lei é a expressão da sabedoria de Deus. Ora, se alguém me dissesse, você vai preferir a sabedoria de Aristóteles ou a de Deus? Qual que você me diria? Mesmo fora da igreja adventista, você ia obedecer quem? Aristóteles ou Deus? Se o ponto de vista é sabedoria. Então, essa obediência a Deus, ela se cristaliza pela observação da lei dele. E nós estamos vendo como a lei dele demonstra a sabedoria dele. Então, a primeira coisa que nós temos são leis morais. Nós já discutimos isso em lições passadas. O universo moral é mais importante que o universo físico. E é esse universo moral quem ordena o universo físico. Então, por causa do universo moral, nós temos uma ordem e, por causa do universo moral, no mundo físico nós podemos ver a bondade, a justiça e o amor de Deus. Então, a criação, o universo criado, foi todo proposital para que nós entendamos quem é Deus. Agora, a lei e a criação como revelação do caráter divino. Vejam bem aqui, a lei é a expressão verbal vinculante do caráter de Deus. Então, a lei moral é a expressão verbal e vinculante do caráter de Deus. Ou seja, não há nenhuma outra coisa que expresse mais o caráter de Deus do que essa lei moral. A criação é a expressão material visível desse mesmo caráter. Portanto, antes do universo físico, já estava o universo moral. Os irmãos estão percebendo? Nós estamos ainda nos referindo a uma das lições do livro de Êxodo, que nós discutimos isso. E aqui está. A criação expressa de modo visível o caráter de Deus que está na lei. Portanto, ambas são testemunhas complementares. Pela criação vemos e sabemos a sabedoria e poder de Deus, e pela lei reconhecemos a sua justiça, santidade. Ou seja, o universo físico e o universo moral não podem estar separados. Essa história, isso aqui é a antítese de que a vida evoluiu por si, que o universo foi produto de uma explosão, que apareceu por si mesmo. Não é possível. Aqui está a antítese desta tese que está por aí. Então, o que nós vemos aqui é o seguinte: a relação com Deus deve integrar adoração ao Criador e obediência ao legislador, pois são faces da mesma realidade. Então, vamos aqui terminando com uma aplicação prática de tudo isso. O impacto no relacionamento com Deus. Como eu, sabendo que a lei e as coisas físicas são complementares, qual é o impacto disso na minha vida? Dependência. A criação mostra que não somos autossuficientes. A lei nos lembra que não somos autônomos. Segundo, a aliança. Esse é o impacto. A criação nos coloca como criaturas de um Criador. A lei nos vincula como filhos de um Pai. Os dois universos juntos. Estão percebendo? Físico e o moral. A adoração e a obediência. Reconhecer Deus como Criador nos leva à gratidão. Reconhecer Deus como legislador nos leva à fidelidade. E, por fim, a harmonia.
Viver de acordo com a lei é viver em sintonia com a ordem da criação. É estar ajustado ao projeto original de Deus para o ser humano. Esse é o impacto de nós entendermos a sabedoria de Deus através da lei e através das coisas físicas que foram criadas. Então, última tela, a igreja como comunidade criada e legislada por Deus. A criação recorda que a igreja não nasce de projetos humanos, mas da vontade criadora de Deus. Ele chama, reúne e organiza um povo. Ok? Veja que nós estamos aqui indo num processo cumulativo de coisas. A lei fornece os fundamentos éticos que sustentam a identidade da comunidade. Assim como a criação tem ordem, limites e harmonia, a igreja também é chamada a refletir essa ordem moral que brota do caráter de Deus. Os irmãos estão entendendo aqui a coisa? Nós estamos andando aqui no livro de Josué, no primeira semana, vendo o que Moisés fez, o que Josué fez, os conhecimentos e os princípios que estão todos lá, e olhando alguns conceitos importantes para entender o papel da igreja atualmente. Isso significa que a igreja deve ser o espaço em que a lógica da criação e da lei, que são ordem, vida, harmonia e santidade, se torne visível. Ou seja, a igreja é para informar que o mundo moral não pode estar dissociado do mundo físico. Enquanto Israel confiou em Deus, houve vitórias e prosperidade. Travessia do Jordão, a queda de Jericó. Quando agiram em autonomia e engano, vieram derrotas, crises. O caso de Acã, que nós vamos estudar em aí, e a mensagem é clara. A prosperidade não vem da força humana, mas da fidelidade à aliança. Que lição importante, não é mesmo, professores? Que nós estamos vendo, professores e alunos da Escola Sabatina. Não é uma liçãozinha, não. É necessário que a gente gaste um tempinho para entender essas coisas que foram discutidas aqui. Como esse material vai para a mão dos professores e dos que estão inscritos aqui no grupo do WhatsApp que recebe os programas, vai ser interessante olhar um pouquinho com mais detalhes tudo isso que nós vamos mostrando aqui, para que possam entregar isso para os alunos, para eles entenderem a razão por que a questão do progresso só pode ocorrer por causa da obediência à lei. Nós vimos a sabedoria que há nisso tudo, como a lei funciona comandando todo o universo físico. Então, o progresso só pode existir na obediência à lei. Isso fica claro na lição dessa semana. Os assuntos que nós estudamos e que estão interligados, os assuntos diários com o auxiliar do professor, primeiro assunto, liderança e espiritualidade, são os 2 primeiros dias da semana, domingo e segunda, um novo Moisés e atravesse, tome, divida, sirva. O segundo assunto, que é o padrão da aliança, bênção, promessa e obediência, são na terça e na quarta-feira, herdeiros da promessa e seja forte. E o último assunto, que é a lei e a sabedoria, é a prosperidade, ou seja, próspero e bem-sucedido. Importantes essas coisas, muito importantes. Mostre isso para os seus alunos, essa questão que está sendo discutida. Mostre o auxiliar do professor e mostre os assuntos lá para os seus alunos, na sua classe. Muito bem. Vamos então ver o que nós aprendemos aqui. O valor do ser humano é calculado no céu de acordo com a capacidade do coração de conhecer a Deus.
Esse conhecimento é a fonte da qual se origina todo o poder. Deus criou o homem para que toda a faculdade sua fosse oriunda da própria mente divina e sempre procura pôr a mente divina em associação com a mente de Deus, a mente dele. Oferece-nos o privilégio de cooperar com Cristo, revelando sua graça ao mundo para que recebamos conhecimento crescente das coisas celestiais. Esse parágrafo, a mim, pessoalmente, toca muito, porque há conhecimentos celestiais que a gente não sabe. Claro que há. Não surge diante de você a curiosidade de saber isso? Veja que é possível nós entrarmos nesse, vejam bem, conhecimentos crescentes das coisas celestiais na obediência à lei. Numa frase é tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Então, vamos à aplicação da lição, que é uma tarefa coletiva. Com base na lição, como você definiria sucesso da perspectiva bíblica? Qual é o lugar da prosperidade na definição cristã de sucesso? Professores, essa aplicação aqui, ela é uma cobrança do entendimento do assunto da lição. O que nós entendemos sobre o que é o sucesso? Não é a lei? A guarda da lei? E por que a guarda da lei é o sucesso? Porque é essa lei moral que comanda todo o universo físico. Então, se nós desobedecemos, nós estamos na contramão, não vai ter sucesso. Isso parece ser uma coisa só dos adventistas. Como a gente não tem tempo aqui para tratar disso de forma, digamos, mais científica, para eu lhes mostrar exemplos de como o não obedecimento da lei gera acidentes, eu lhes digo, eu lhes reafirmo, o progresso só é possível se nós obedecermos à lei. A obediência, a fé, gera obediência e a obediência gera bênçãos. Porque nós estamos em acordo com a lógica do universo. Essa é a questão. A obediência da lei não é uma coisa da Igreja Adventista. A Igreja Adventista, ela apenas entendeu que a lógica do processo, do sucesso, né, da dinâmica das forças que comandam o universo, vem, né, por essa visão de que a lei moral, ela é superior a todas as coisas físicas que estão aqui, porque é ela quem comanda as coisas físicas. A Igreja Adventista entendeu isso e por isso os membros são instados a observar a lei. Agora, o que nós temos que fazer é entender a lei. Na lição de hoje nós tentamos mostrar a sabedoria da lei, mas foram apenas alguns pontos, há muito mais coisas sobre isso. Precisamos pedir a Deus que nos dê capacidade de enxergar essas coisas, porque senão não é possível. E eu lhes convido então para uma oração, para que Deus possa iluminar a mente nossa e nós possamos ver essas coisas. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, é nosso momento aqui de agradecimento por tanta luz que o Senhor derrama sobre nós. Estamos começando um novo trimestre, nós já fomos inundados por conhecimento nas lições do trimestre que passou. Agora nós estamos começando um novo trimestre.
Muita luz está aí disponível para nós. Mas enxergar a luz não é algo que sozinhos discerniremos. Precisamos da sua ajuda. Precisamos da ajuda do Espírito Santo. Precisamos da ajuda dos anjos ministradores, para que ao abrir a sua palavra, possamos vê-la. Esse é o nosso pedido, bom Deus. Pedimos isso humildemente, em nome de Jesus. Amém. Caros professores, estamos iniciando a jornada desse trimestre. A primeira lição, livro de Josué, é quase uma continuação do assunto do trimestre que passou. Só que agora, como nós vimos nessa lição, é um progresso cumulativo, não é? Então, vamos nos lembrar das lições passadas, vendo as novidades que o livro de Josué vai acrescentando e tentando contextualizar tudo isto para a igreja atual. Então, nós vamos ter um trimestre empolgante, porque as lições são maravilhosas. Como eu já li um pouco da lição, já posso lhe convidar com entusiasmo para que acompanhe o programa Descomplicando a Lição. Por quê? Porque, professor, a sua missão é descomplicar, não é verdade? Então venham conosco no episódio número 2, que tem muito mais coisa importante a ser mostrada. Nos vemos então no próximo episódio.